Julho é mês de descanso e férias para muitas pessoas, mas principalmente para as crianças que estão em idade escolar. E o que fazer com toda a energia e disposição dos pequenos, especialmente aqueles que precisam de uma atenção e cuidado maior, como as crianças do espectro autista? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a nossa convidada Giovana Cedro, estudante do penúltimo ano de Psicologia e terapeuta ABA. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Giovana, para a gente começar, explica para a gente o que é um terapeuta ABA e como que esse trabalho se relaciona com crianças. Um terapeuta ABA, né, é um profissional, pode ser um psicólogo, um nutricionista, um terapeuta ocupacional, né, um profissional que já tem uma formação e ele se especializa em ABA, que é a análise do comportamento, né. Esse profissional ele vai trabalhar ali com intervenções clínicas, né, seguindo a análise do comportamento para fazer com que essas crianças, né, neurodivergentes consigam criar habilidades, né, ter ganhos de habilidades para ter uma vida ali na sociedade um pouco mais tranquila. Giovana, e durante as férias escolares, quais são as principais dificuldades que as famílias elas encontram com essas crianças em casa? A maior dificuldade, acho que a gente pode apontar, né, é a questão do que nem todas as famílias, né, uma grande parte das famílias não conseguem conciliar as próprias férias com as férias escolares, né. Então, ali a gente tem o problema da demanda, tarefas domésticas, demandas de trabalho e ainda assim com o lazer da criança. Então, acho que isso é um dos maiores problemas que a sociedade enfrenta hoje em dia em relação a isso. E você acha que falta também um pouco de repertório das famílias para o que fazer com as crianças quando elas estão em casa, quando essas férias conseguem ser conciliadas? Eu acho que sim, a gente vê muito aquele terror, né, das famílias, tipo, meu Deus, meu filho vai entrar em férias, e agora, o que eu vou fazer? Sendo que a criança precisa ali principalmente da atenção dos pais, né, então a gente fazer brincadeiras que sejam bem comuns, né, ali 15 minutinhos, 20 minutinhos já vai ser de um ganho enorme para essa criança. Você mencionou que é importante, né, as famílias elas se programarem para fazer essas atividades, mesmo que seja ali alguns minutinhos com as crianças. Você pode dar alguns exemplos dessas atividades, o que pode ser feito? A maioria das atividades, assim, para a criança ter um ganho, né, não ser só ali brincadeira, para ela ter um ganho cognitivo, ali as habilidades sociais, né, dessa criança, são jogos estruturados. Esses jogos estruturados são jogos que têm um objetivo no final, né? Jogos com regras, então ali jogo da memória, até um jogo de futebol ali com a criança brincando. Então, geralmente, essas brincadeiras que a gente tem o costume já de brincar com as crianças, né? Mas tendo ali, sendo estruturado, colocando regras, colocando outras crianças para brincar juntas, né? Para fazer com que tenha ali um ganho de habilidades no final dessa brincadeira. E você acha que é importante os pais tentarem manter uma rotina com essas crianças também, mesmo não estando na escola? Eu acho que é super importante, né? Principalmente falando, assim, da área, né, que eu atuo, de crianças neurodivergentes, a rotina é muito importante para elas. Então, assim, obviamente, período de férias, a gente tem uma rotina mais flexível, né? E isso é importante para a criança também, não ter toda aquela rotina regradinha, né? Ser um pouco mais flexível. Porém, a rotina ainda é muito importante. Então, assim, horário para acordar, horário para comer, horário para brincar ali, se a família permite ou não telas, manter o horário de telas, enfim. Fazer uma rotina mais flexível, né? Mas ainda manter essa rotina para a criança. Você trabalha com crianças neurodivergentes e existem níveis desse transtorno. Você poderia explicar pra gente um pouco desses níveis? O transtorno do espectro autista, né, que é o que eu trabalho hoje em dia, ele é separado por 3 níveis de suporte, né? Então tem o nível 1, que é ali uma criança que consegue socializar bastante, né, que tem algumas dificuldades às vezes na fala, é mais introspectiva. O suporte 2 já é uma criança, né, que tem um pouco mais de dificuldade nessa socialização, em habilidades sociais. Pode ter crianças que tenham dificuldade na fala, na parte motora. E o nível de suporte 3, né, é o nível em que a criança realmente precisa de um suporte a mais. Então, ali, realmente, às vezes é criança que não se comunica, que tem
uma linguagem, às vezes, não verbal, né? Utilizando outros meios de comunicação alternativa. Mas é que varia muito de cada criança. Então, assim, a gente tem esses 3 níveis, né, de suporte. Mas cada criança, mesmo estando no nível 1, 2 ou 3, cada criança tem as suas individualidades. Quais são os sinais de alerta que você poderia dar para o nosso público, né, para observar nas crianças, para de repente fazer um diagnóstico, procurar uma ajuda? No pediatra, né, ali tem os marcos do desenvolvimento. Então é sempre bom as famílias ficarem de olho nesses marcos do desenvolvimento para ver se a criança está dentro, né, do esperado para a idade. E se você consegue pelo próprio pediatra, enfim, ou até na internet mesmo, se você pesquisar, você consegue achar, né, quais são esses marcos. Caso a criança apresente aí ponta do pé, dificuldade na fala, ou até a ausência da fala, ausência de contato visual, já é um alerta, né, para os pais ficarem de olho. Às vezes, pode ser somente um atraso mesmo, né, particular da criança, mas é sempre ficar de olho porque a intervenção precoce, falando do autismo, ela é muito importante. Então, quanto antes o diagnóstico, quanto antes as intervenções, mais ganho essa criança vai ter. Voltando agora um pouco para nossa pauta das férias, né? Como que os pais eles podem criar um ambiente mais inclusivo para que essas crianças elas se sintam ali à vontade também com outras crianças que não têm o espectro? Eu acho que a inclusão, né, é um tema que a gente tem que pensar que não é a criança com necessidades especiais, né, a criança neurodivergente que tem que se adaptar ao ambiente. O ambiente tem que se adaptar a ela, né? Então, assim, todas as crianças, mesmo sendo neurodivergentes, elas conseguem pular uma amarelinha, brincar de bola. Então, é mais as famílias conversarem com os seus filhos, né, e explicarem que pode ter crianças que são diferentes ali e como essas crianças podem brincar. Então, sempre com o auxílio de um responsável, né, seja profissional da área ou mesmo da família, sempre com auxílio ali, ajudando essa criança, até na questão de socialização dela, né. Então, ali às vezes a criança tem uma dificuldade, sabe brincar, mas tem uma dificuldade para chegar, fazer essa interação com outra criança para iniciar a brincadeira, então o responsável chega lá, ajuda, isso não é um problema. Mas em relação ao ambiente, o mesmo ambiente de uma criança, né, típica e uma criança atípica podem se misturar assim para poder brincar. Certo. Giovana, a gente entende também que as famílias elas têm realidades bem distintas uma das outras e que o uso de telas ela é muito comum hoje em dia, né? É possível utilizar recursos tecnológicos como aplicativos, jogos digitais para contribuir com o aprendizado e desenvolvimento dessas crianças? Igual você falou, a gente sabe que a tela às vezes é uma ajuda muito grande para a família, né? A OMS ela tem uma tabela de tempo de tela, né, que é saudável para as crianças. Então, ali cada idade tem um tempo de tela, né, que não pode ali extrapolar para não prejudicar a criança. É legal seguir isso, porque realmente esse tempo a mais pode prejudicar sim lá na frente. Tem alguns desenhos que são de baixo estímulo, então são muito legais para colocar para as crianças assistirem. Pode colocar esse desenho e trabalhar depois alguma questão com a criança, né? Então, por exemplo, existem desenhos que vêm derivados de livros. Fazer ali com a criança para ela conseguir identificar a diferença do que tem no desenho, do que tem no livro. Isso é uma atividade bacana. Também tem alguns jogos, né? Você falou de jogos tecnológicos. Tem alguns jogos que são derivados de jogos de tabuleiro. Então, de perguntas e respostas, de conhecimentos gerais. Que ele vai entreter a criança, né? Ali no celular, que é algo bem chamativo para as crianças. Mas que ela também vai estar ganhando habilidades bem bacanas. Com as crianças em casa também se torna para os pais acaba criando outras situações desafiadoras para os pais, né? Muitas vezes as birras, as dificuldades mesmo do comportamento da criança. Você tem alguma orientação para que os pais consigam lidar com isso de uma forma mais equilibrada e saudável? Falando sobre o público neurodivergente, né? Caso o filho, né, dessa pessoa passe em terapia, faça o tratamento, realmente seguir o que os profissionais indicam lá, né? Cada criança tem o seu tratamento, tem a sua forma de fazer o manejo desse comportamento. Então, é importante, mesmo nas férias, mesmo que a criança tenha férias da terapia também, né, junto com a escola, é importante ainda seguir o que os profissionais indicam. E crianças típicas, né?
A gente sabe que tem bastante esse tipo de comportamento também, dependendo da idade. E conversar com a criança, primeiro de tudo, né? Conversar, explicar para ela que realmente vai ter uma mudança ali na rotina, que por um tempo a rotina vai ser desse jeito e mais pra frente vai mudar. E cada vez que for, por exemplo, a gente vai fazer uma brincadeira hoje com o uso de tela e explicando para essa criança que não vai ser sempre assim, caso apresente alguma birra. Realmente esperar o tempo da criança se acalmar, não ficar ali reforçando esse tipo de comportamento, porque ela pode entender que é normal, né? Então, meu filho pegou... Eu fiz uma atividade com o celular, meu filho não quis devolver na hora que acabou a atividade, começou a chorar, se jogar no chão, enfim. Se você der o celular pra ele nesse momento, pode ser que ele entenda que esse comportamento, né, vai acarretar sempre ele ganhar o celular e vai continuar repetindo esse comportamento. Então, é bacana sempre explicar antes de fazer a atividade, durante, depois que a atividade acabe, sobre essas mudanças na rotina, sempre fazer antecipação com essas crianças. Pra gente finalizar, Giovana, você gostaria de deixar uma mensagem final pro nosso público? Eu acho que esse período de férias é realmente muito desesperador para algumas pessoas, né? Só que é um momento para as crianças que pode ser muito benéfico, né? Eu, como assim, vida pessoal, consigo lembrar muito das minhas férias de brincadeira na rua, enfim. Acredito que todo mundo tem uma lembrança de infância, assim, de período de férias. E as pessoas, a gente precisa, né, proporcionar isso para as crianças de hoje em dia também, com os recursos que a gente tem. Então, assim, não se pressionar muito, não ficar com muito medo das férias, né? E aproveitar esse momento para criar laços afetivos com essa criança que no futuro vai ser muito bom e muito benéfico para elas. Com certeza. Giovana, quero agradecer pela sua presença aqui. Foi maravilhoso, trouxe informações muito valiosas que eu tenho certeza que vai ser muito útil para o nosso público. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Até uma próxima. Até.